E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Falar aí um pouco sobre alguns assuntos importantes referente à produção de provas e que trata da questão da prova que você obteve via WhatsApp. Ou seja, eu posso juntar uma conversa do WhatsApp, né, com uma pessoa e dentro do processo penal com o objetivo de produzir algum resultado que me interesse. Bom, vai depender do caso concreto, tá? A gente tem que lembrar, eu até coloquei aqui, abri o arquivo, estou com alguns arquivos abertos aqui, porque eu vou passar por eles, jurisprudência também, para que a gente possa estar falando aí a respeito desse assunto, tá? Porque isso envolve, na realidade, o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 12º, vai envolver, né, a Lei 9296 de 96, fala sobre interceptação telefônica. Vamos falar também sobre a Lei 12.965 de 2014, que fala sobre o Marco Civil, né? Eh, Temos algumas jurisprudências já do STF e STJ, inclusive em informativos, lá do 944 e 64, 944 do STF e o 640 do STJ. Eu vou abrir aqui daqui a pouco para vocês. Mas antes eu quero lembrar a vocês que nós temos aqui a ideia, né, de algumas informações técnicas que você precisa lembrar. Então, por exemplo, nós temos meios de obtenção de prova dentro do processo penal. Eu até já coloquei aqui no material didático, se você ainda não fez o nosso curso sobre provas no processo penal, esse material didático está lá disponível. Você tem um curso bem detalhado sobre produção de provas no Código de Processo Penal, tá? Então aqui eu até especifico para vocês, ó, meios de obtenção de provas são instrumentos utilizados como fonte para colher a prova. São mecanismos, exemplo, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, que é o que a gente vai mencionar daqui a pouco. Esse meio de obtenção de prova, né, busca alcançar a fonte da prova que a gente vai ver mais adiante, tá? Lembre-se que aí a gente vai passar aqui e vai chegar nas fontes de prova. É tudo de onde provém a prova. Pode ser materiais ou pessoais. Então, exemplo, uma testemunha ocular é uma fonte de prova, tá? A droga que foi apreendida em busca e apreensão é uma fonte de prova. Meios de prova são os mecanismos, gente, os recursos de extração dos dados que provem das fontes. Então, uma perícia realizada na droga é um mecanismo, é um meio, né, de prova. O reconhecimento de pessoa, a careação, isso é um meio de prova. E elementos probatórios, como a gente está vendo aqui, são informações objetivas que se extraem, né, das fontes da prova. Então, a conclusão do laudo pericial, a identificação, a versão da testemunha sobre o fato. Então, lembre-se que vocês vão ter que ter isso na cabeça para saber o que é um meio de prova, o que é um elemento probatório, o que é uma fonte de provas, quais são os meios de obtenção de prova. Aparentemente, isso não vai atrapalhar a sua vida na prática, mas às vezes pode gerar uma confusão. Eu vejo isso muito acontecer. Se for fazer prova, principalmente lá da Ordem dos Advogados do Brasil, segunda fase, por exemplo, você vai ter que estar atento a isso aí, tá? Então, lembre-se desse detalhe aqui. E aí, falando sobre interceptação telefônica, nós temos que lembrar de algumas coisas, tá? Nós temos a interceptação telefônica ou ambiental, que é aquela autorizada, que é aquela realizada por um terceiro, sem o conhecimento e muito menos consentimento de um dos interlocutores. Nenhum dos interlocutores possui conhecimento desta interceptação. Gente, duas pessoas estão conversando, seja via WhatsApp, seja no telefone, seja num ambiente.
por isso que se fala em interceptação ambiental. Obviamente é um ambiente fechado, que a gente pode ver isso a questão do público, porque você abre mão da privacidade e da intimidade, também vai depender de como isso está sendo feito, mas é possível. Sendo que aqui na interceptação telefônica ou ambiental, um terceiro está pegando essas informações sem que nenhum dos outros dois tenha conhecimento. Então isso precisa de autorização judicial, ok? Mesmo que seja via WhatsApp, tá? Você faz um emparelhamento lá e começa a captar essas informações daquelas duas pessoas lá, sem que elas saibam. Precisa ter autorização judicial, senão vai gerar nulidade no processo, tá? Escuta telefônica ambiental. A captação da conversa é realizada por um terceiro, porém com conhecimento de um dos interlocutores. Também necessita de autorização judicial sob pena de nulidade. Você e uma pessoa estão conversando, a pessoa está fazendo essa interceptação, quer dizer, está fazendo essa escuta, né? Mas precisa de autorização judicial porque o outro que está conversando está no princípio da boa-fé, da confiança e por aí vai, e até da sua própria intimidade, tá? Gravação clandestina, né, podendo ser telefônica ou ambiental, dos interlocutores realiza a captação da conversa com seu interlocutor, sem o consentimento desse. Então, os dois estão conversando, um está captando a conversa sem que ele saiba, tá? Ou seja, por exemplo, duas pessoas estão conversando e uma delas está gravando a conversa sem o consentimento. A gravação ambiental é aquela captação ocorrida em um ambiente realizado por um dos interlocutores, podendo ser por gravador, câmeras ocultas, etc. Tá ok? Voltei aqui, ó. Lembre-se, a comunicação entre as partes é uma fonte de prova. A efetiva interceptação telefônica ambiental é um meio de obtenção dessa prova. A gravação das respectivas interceptações telefônicas ambiental é a materialização do meio de obtenção da prova em razão de sua fonte. Tá? Bom, se duas pessoas, por exemplo, estão conversando, tá? Trocando informações, e você tem conhecimento dessas informações sobre essa conversa dessas duas pessoas, e elas autorizam, né, você pegar esta prova, esta conversa que foi lá no WhatsApp, e aí pouco importa se foi já digitada por mensagem ou se foi verbalizada, ou seja, com som. Se elas autorizarem, né, você pode muito bem juntar essa prova no processo penal, porque nós não estamos falando de interceptação, nós não estamos falando de gravação clandestina, nada disso. Desde que elas autorizem. Se elas autorizarem, olha, você vai chegar para ela, olha, o cliente às vezes chega para você e fala assim, eu tenho uma conversa com tal, e que inclusive eu relato tal situação. E você, por exemplo, advogado de defesa dessa pessoa, percebe que isso é interessante e você fala, então vou juntar isso no processo. Pergunta a essa pessoa se ela vai autorizar. Se a pessoa autorizando, provavelmente vai autorizar, você vai poder fazer uso, né, dessa conversa realizada lá no WhatsApp dentro do processo penal. Ok? Não há necessidade de uma autorização judicial nesse caso, porque não é um terceiro que estava gravando, na realidade, um dos interlocutores posteriormente ter gravado. É comum acontecer, às vezes está trocando informações e não jogou fora, e fala, ó, tô precisando eu conversei, lembra daquela conversa que eu tive com você? Pô, aconteceu isso, 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 eu precisava colocar isso no processo. Você autoriza? Pô, autorizo, sem problema nenhum, pode colocar lá, não tem nada, não tem nenhum problema não. Ainda mais se essa outra pessoa, né, for arrolada por você também como testemunha de defesa para ratificar aquela conversa, tal como que aquela voz é dela, e eles conversarem e trazer o contexto para dentro do processo. Então, é possível você fazer isso sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema mesmo. Você pode fazer isso sem que o MP venha questionar sobre a ilicitude dessa prova, né? Não dá para a gente mencionar isso aqui.
A gente pode até, eu vou até abrir aqui, ó, o STJ tá no informativo 640, até coloquei aqui para vocês, trata desse tema aqui, tá? Depois vale a pena vocês fazerem uma leitura para que vocês possam ter informações sobre qual é o entendimento do STJ, tá bom? É super interessante esse julgado, vale a pena você fazer ele, no sentido de fazer a leitura, tá? O STF também tem um informativo aqui, que é o informativo 944, que também trata desse tema. Estou colocando aqui na tela, mas informativo 944 do STF trata desse assunto. E você vai poder também usar ele como jurisprudência lá no caso concreto, tá? Sem nenhum problema. Então é possível que eu junte uma conversa do WhatsApp que eu tive com uma pessoa, e mesmo que ela não saiba que eu vá utilizar, repare que eu estou tendo uma conversa normal com essa pessoa e em razão de uma situação qualquer eu agora preciso dessa conversa. Preciso colocá-la dentro do processo. É perfeitamente possível e viável, como a gente pode perceber pelos julgados, até porque não é uma interceptação telefônica. Eu até entendo que não é nenhuma gravação ambiental aqui ilegal, né? Porque essa conversa, no primeiro momento, ela foi e se desenvolveu de uma forma honesta em que as pessoas estavam conversando, porém, em razão de uma situação posterior, se faz necessária a juntada dessa conversa do WhatsApp dentro do processo, tá? O máximo que o Ministério Público pode requerer é uma perícia para saber se houve alguma inserção de informações posteriormente, que tem como fazer isso, e se apagou trechos da conversa, se apagou parte da mensagem, enfim. Mas quando a coisa é verbal, né, e esse eu quero chamar a atenção, você consegue identificar com muita tranquilidade, ainda mais quando você junta essa testemunha, a pessoa que estava tendo uma conversa, um dos interlocutores, coloca ela como testemunha lá. Então, é perfeitamente possível, viável você utilizar ela, tá? Então, fique atento, porque é um tema ainda nebuloso. A gente tem aqui julgado aqui no STJ e STF em que não foi reconhecida a conversa, mas porque teve uma interceptação, e até por parte de autoridade da polícia, e não teve autorização judicial. Isso é uma outra história. O que eu estou propondo aqui para vocês é: duas pessoas estão conversando, ok? De boa lá, dando mensagem, por aí vai, ou até falando em áudio, sem problema, pelo WhatsApp. Aquilo fica armazenado no celular delas. Aí uma dessas aqui, por exemplo, essa A, por exemplo, se vê envolvido no processo e precisa juntar essa conversa no processo. E ele chega para B e fala: B, lembra daquela conversa que nós tivemos? Então, pô, eu tenho essa conversa, você tem gravada? Tem. Eu vou precisar, por causa de uma situação que aconteceu, eu preciso juntar essa conversa no processo, ok? Beleza, não há nenhum problema para isso, tá? E nem precisaria, nem sequer, nesse caso, pedir essa autorização, né? Porque ele está tendo uma conversa ali. E não é nem para incriminar B, é para ele mesmo, né, tentar resolver um problema dele, tal como uma prova testemunhal ou prova documental, né? E aí pode trazer e falar: você pode ser minha testemunha? Eu posso, claro, sem nenhum problema. Então não há nenhuma nulidade nesse caso concreto. Nesse exemplo aqui é perfeitamente possível. Outras situações, por exemplo, o sujeito foi preso em flagrante, o policial falou: ó, desbloqueia o telefone. O cara não é obrigado a desbloquear o telefone, ok? Não é obrigado a desbloquear o telefone. Tá? Busca e apreensão, o cara determina o desbloqueio. Ele não é obrigado, porque ele é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, são outras situações. Então, fica essas informações aqui. Lembre-se, você pode ir no nosso canal e tem várias informações lá para você poder se manter atualizado, se aprofundar nas coisas. E referente a esse tema de provas, nós temos o nosso curso Provas de Processo Penal, que tem todo o material didático e que é só sobre questão de provas, né?
quando uma prova ilícita pode ser aproveitada, quando ela realmente não é aproveitada, a questão do fruto da árvore envenenada, né, prova ilícita por derivação, enfim, tudo isso está apresentado lá e no curso eu abordo com bastante profundidade isso. Bons estudos aí para vocês, grande abraço.